Uma lição para os homens caídos sem Cristo, anjos caídos. Parte 4, 24 de julho de 2023. O vaso que adornava o festival nobre é quebrado e jogado no monturro, e mesmo assim os excelentes e honrados são corrompidos e jogados fora. Eu sei o que alguns estão sussurrando. Eu nunca deveria me tornar um reprobo aberto. Como você sabe disso? Você já questiona as advertências das Escrituras? Você pode ir mais longe em breve? Aquele que é o mais seguro é o mais inseguro, mas aquele que chora, segure-me, deve ser feito para ficar. Seja esta a nossa confissão. Ó Senhor, sei que me tornarei totalmente vil, a menos que a tua graça soberana impeça. Em humildade, lancemo-nos sobre a poderosa graça de Deus e seremos guardados. Com fervor fervoroso, clamemos ao forte por força e não seremos vencidos pelo mal. Aquele que presumir, cairá. Aquele que confia, permanecerá. O texto pode nos levar um pouco mais longe antes de deixá-lo, dando-nos uma advertência contra a punição do pecado, bem como contra o próprio pecado. Leia isto: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Eles eram ótimos, eles eram muito poderosos, mas Deus não os poupou por isso. Se os pecadores são reis, príncipes, magistrados, milionários, Deus os lançará no inferno. Se eles fossem comandantes de todas as forças do mundo, aquele que é um juiz justo e reto não os pouparia por causa de suas dignidades e poderes. Deus não poupou os anjos, por que deveria poupar vocês, grandes da terra? Eles também eram muito numerosos. Não sei quantos eram, mas lemos sobre legiões de demônios em uma ocasião. Mas Deus não poupou pecadores angélicos, porque eram muitos, abriu espaço no inferno para todos eles, e põe-nos em trevas e em cadeia, cada um deles. Deus não poupará homens pecadores por causa de seus milhões. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Sejam eles poucos ou muitos, os pecadores devem ser punidos, e Deus não desviará sua ira daqueles que praticam a iniquidade. Deus não poupou os anjos rebeldes por causa de sua unidade. Nunca ouvi falar de demônios brigando. É maravilhoso nas Escrituras notar sua unanimidade, sua concordância um com o outro. Mas, embora as mãos se unam, os ímpios não ficarão impunes. Vocês, incrédulos, podem se unir para odiar e se opor ao Evangelho. Mas não importa, Deus lidará com suas confederações e romperá suas unidades e fará de vocês companheiros no inferno, assim como vocês têm sido companheiros no pecado. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Sejam eles pouco ou muitos, os pecadores devem ser punidos, e Deus não desviará sua ira daqueles que praticam a iniquidade. Deus não poupou os anjos rebeldes por causa de sua unidade. Ele também não os poupou por causa de seu ofício. Nunca houve criaturas tão sutis como estas, tão sábias, tão profundas, tão astutas, mas essas serpentes e toda a raça delas tiveram que sentir o poder da vingança de Deus, apesar de sua astúcia. Os homens frequentemente escapam no tribunal de seu país por causa de suas maneiras obstinadas de fugir da lei. Eles se mantêm dentro dos limites legais e, no entanto, são grandes vilões. Ou, se eles ultrapassam a linha,
eles contratam uma língua inteligente para pleitear por eles. Sejam eles tão culpados quanto possam, e por meio de súplicas astutas, eles escapam de uma sentença justa. Assim é com os homens, mas nenhum conselheiro pode perverter o julgamento do Altíssimo. Ele fará justiça até a largura de um fio de cabelo, e de forma alguma poupará o culpado. Deus não poupou os anjos que pecaram. Por que ele deveria poupar qualquer filho culpado de Adão? Esteja certo de que ele não poupará nenhum de nós se vivermos em pecado. A menos que aceitemos o caminho da salvação por Jesus Cristo, nosso pecado nos descobrirá, e Deus descobrirá nosso pecado e nos lançará também no lugar preparado para o diabo e seus anjos. Que os bajuladores de hoje preguem o que quiserem, mas o Senhor punirá os homens que vivem e morrem em seus pecados. 2. Mas agora quero continuar e pedir toda a sua atenção para este segundo ponto, para a nossa admiração. Eu quero que vocês admirem, queridos amigos, ouvintes e leitores, o fato de que, embora os anjos tenham caído, os santos de Deus permaneceram de pé. Os anjos pecaram fatalmente, mas os santos de Deus não podem pecar, porque são nascidos de Deus. Você conhece o sentido em que o apóstolo quer dizer isso? Não que nem todos pequemos, mas que não pecamos tanto que nos afastamos do Deus vivo, desistimos de nossa lealdade a Ele e deixamos de ser seus filhos amorosos. Não. Ele guarda a si mesmo, diz a Escritura, e aquele maligno não o toca. Mas que maravilha! Eu lhes digo, quando as histórias do povo de Deus forem escritas e os registros dos santos forem lidos à luz da glória, seremos milagre de graça para nós mesmos e uns para os outros. Diremos, eu quase caí, mas a mão da graça se interpôs e me salvou de escorregar no terrível precipício. Minha mente quase consentiu com esse pecado, e ainda assim fui capaz de gritar: como posso cometer esta grande maldade e pecar contra Deus? Houve grande estresse do tempo e minha pobre barca estava quase nas rochas, mas ainda assim, embora eu tenha roçado o fundo, ainda assim não naufraguei. Se eu tivesse sido deixado naquele momento, dirá alguém, o que teria sido de mim? Embora eu tivesse provado o dom celestial e os poderes do mundo vindouro, ainda assim, se eu tivesse sido deixado sozinho naquela hora, teria caído tanto que nunca mais poderia ser levado ao arrependimento. Mas eu fui mantido, preservado por um milagre tão grande como se uma faísca caísse no mar e ainda queimasse, ou uma palha fosse jogada em uma fornalha aquecida e não fosse consumida, ou uma mariposa fosse pisada por um gigante e ainda assim permanecesse intacta. Mantido vivo com a morte tão próxima, eu dou glória a Deus. E pensar que os homens devem permanecer onde os anjos caem. Somos chamados pela graça soberana para estar tão perto de Deus quanto os anjos sempre estiveram. E em alguns aspectos estamos ainda mais perto. Amém. Tem continuação. Deus, Tu és maravilhoso. Graças te damos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.